Digão, Oi. já assistiu Fate? Como eu te Não, ainda não. Vou assistir ainda. Essa semana está sendo tão corrida para mim que eu não assisti nada ainda. Não parei para assistir nem jornal essa semana. Tá corrido. Tá tenso demais. entendi. Mas vou assistir final de semana. Bom dia, Certo. seu Felipe. Bom dia, Bom dia, Melissa. professor. Bem, Hoje bom eu dia. tô animado Bom hoje dia! feliz. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Danilo. Hoje eu estou. Hoje eu sou nova pessoa. Misericórdia, Senhor. Por que será? O que aconteceu? Eu tô feliz, velho. Minha nossa. Bom dia, Digão. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Naê. O que foi, Digão? Você tá suspeitando de mim? Não, nada. Bom dia, João. Bom dia, Duda. João Chile, bom dia. Duda, bom dia. Bom dia. Luísa, bom dia. Ana Luísa, bom dia, Vitor. Bom dia, Daniel. Maria Eduarda, bom dia. Ana Beatriz, bom dia também. Bom dia, povo. Vou esperar até umas 11h05, o pessoal está chegando. Bom dia, professor. Bom dia. Vou falar hoje um pouquinho de... Digão, que edição foi aquela? Eu gostei muito, sério. Gostou, Bárbara? Na moral, você ficando profissional. Olha, tô. Só que eu fiquei com vergonha de fazer, mas tipo, eu pensei assim, é para os meus alunos, vou fazer, de fez. Eu também gostei assim das transições, eu achei legalzinho. Só da Bianca ficou meio tortinha, mas ficou boa, eu gostei. Na hora que dos cortes ficou legalzinho. Ela é muito tímida, dá pra perceber Ela é. nela. Mas aí, tipo, a família, eu acho que era sua família ou seus amigos, sei lá. Não, Todo somos mundo, amigos, todo, eles tipo, já- desinibido. Aham. Mas se ela fizesse só comigo, ela é mais soltinha, assim. Mas como tinha mais gente perto, e ela gosta de fazer coisa mais de PCzinha, assim, entendeu? É igual, tipo assim, eu quero fazer transição, coisa engraçada. Ela não, ela quer fazer uma coisa mais comportada, de maquiagem, e eu não quero. Eu quero fazer a linha barraqueira, eu quero fazer a minha bagunça. Então, aí... Digão virou TikToker profissional. Um dia serei. Ai, gente, mas tem Ó, que os seus fazer pra poder dar professores, eles iam fazer TikTok e não fizeram porque estavam humilhados, ofuscados pelos TikToks de Digão. Oh, meu Deus. Tem que fazer para dar uma risada. Eu tinha que gravar até um vídeo hoje, mas não deu ainda. Eu acordei animado, eu acordei cedo, fui pro jiu-jitsu, já levei umas quedas. Aê! Ele acorda 3 horas da manhã para ir na academia andando, depois vai no jiu-jitsu, depois vai andando fazer yoga. Isso. Corre. Acordo junto com o Galo, essa benção aqui do lado. O Galo mais conhecido Gente. como infeliz. Gente, vou falar ontem, hoje, essa madrugada, gente, é sério. Ele começou a cantar, madrugada não, eram umas 10 horas, né? Eu deitado, aí eu tava quase cochilando, né, vendo uma série, aí ele começou a cantar, mas ele engatou a cantar, ele não parava mais, Aí eu, da minha janela, carinhosamente, peguei um copo de água e joguei lá embaixo, porque pega no galinheiro, né, da janela. E ele continuou cantando. Pois eu tive que descer de pijama, eu enchi uma jarra de água, fui de pijama. Na hora que ele escutou a porta aberta, ele parou de cantar, mas já era tarde, porque eu já tinha levantado. Então a merda já estava feita. Eu já estava em pé. De samba canção. Você levantou para jogar água no Galo. Levantei. Que maldade que você fez com o bichinho! Digão, Não, o Caçar, ele parou de jogar uma cantar na hora. água Ele no ficou gato. a porta Você abrindo, tem ele que parou de jogar um cantar. trovão. Eu fico imaginando. Deve ter sido a face do desespero do Galo. É igual Digão, quando sua mãe te chama Digão, pro você não ano tem que inteiro. Abri o galinheiro lá embaixo, abri o galinheiro, entrei no galinheiro, ele tava lá, empoleiradinho, quietinho. Eu falei, tchá, joguei água nele. Aí Ai, subi, coitado! E olha que subi, tá frio. Digão. Então a água provavelmente deveria estar fria. Digão, pra que esse Com ódio certeza. todo? Digão, pra que esse ódio Calma! todo? Tira esse ódio do coraçãozinho. Gente, Digão, o que você tem que fazer? Digam,
É Eu sei torcer que pra um cair um dia raio nesse dia galo, tá que aí você já come o ele assado. galo vai entrar no seu quarto 1 hora da manhã e vai jogar um balde de água fria em você. Não, mas Ô, agora, Digão, você tem é que sério. torcer pra cair um raio em cima dele. Isso Ah, sim. Nossa, eu isso é tenho que ir pra maldade, roça. sério. Eu tenho que ir pra Ai, roça. gente, que dó do E vale pra roça. raio. Lá, Não, do sabe o que eu fiquei galo. pensando depois? Eu fiquei olhando e falei assim, gente, olha eu. 10h30, 11 horas da noite, eu levantando de samba canção, pegando água em jarro para entrar em galinheiro para poder molhar um galo. Gente, eu não tô bem da cabeça, mas ontem eu fiquei Os estressado. vizinhos, eu fico imaginando os vizinhos vendo isso. O aluguel da Não, região deve ter a minha baixado prima, os ela mora reais. aqui em frente, quando ela tá acordada, ela me vê, ela falou assim, ela pergunta, hoje não, mas teve que ela perguntou, Rodrigo, por que você vai descer? Eu falei, não aguento mais, Valéria, esse galo desperta o pior em mim, gente. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu não sou. Mas ele me torna, ele me faz, ele me leva a isso. Ele é o culpado. Digam na maior parte do tempo, paz, gente. Digam com galo. Morre, tão feliz. Gente, mas eu O fiquei Digão com não dó nasceu do mal, o galo. galo corrompeu. Bárbara, isso mesmo, exatamente. O galo me corrompeu. Porque eu quero gravar o TikTok, vocês vão ver que eu não gravo o áudio mais, só faço dublagem. Áudio meu eu não gravo. Eu começo a gravar. Gente, desnecessário isso. Aí você fala assim, grava de noite, ele canta. Grava de madrugada, ele canta. Grava na hora do almoço, ele vai cantar. Ele fica aqui de butuco, ó. Ele vai gravar um áudio. Cara, gente, não é assim. Eu já falei para minha mãe, leva ele para a roça. Leva ele para a roça. Vai acontecer uma besteira aqui ainda. Ou ele me mata, ou eu mato Digão, ele. livre esse ódio do seu coração. Foi o que a Bárbara E o falou. melhor é que, tipo, de tudo que Livre-se Digão desse poderia ter ódio raiva, ele tem raiva em um galo do galo em específico. específico. Ai, eu fico Isso na imaginando o quarentena. Danilo vendo essas Antes da aulas depois. quarentena, eu não Ele tinha vai essa ficar raiva. tipo, Digão, tudo bom? Médio. Não, É o eu galo mais de não. Não, estimação do gente, que Digão. o galo do Digão vai pegar um tanque de guerra e atacar a casa dele. Cara, o galo vai se vingar. É igual a barata quando voa. Quando você bate o chinelo na barata, ela fica se contorcendo, significa que ela tá Das malhando pra te matar depois. Pessoal, olha só. Mudando um pouquinho de assunto, pega lá o livro de vocês, o livro 2. Hoje eu fiz slide, pessoal, né? Eu vou tentar mesclar entre copiar e fazer slide, eu vou mesclar um pouquinho para a gente poder entender melhor como é que acontece essa questão, para poder sair um pouco da mesmice, né? O que acontece? Pessoal, lá no capítulo 9 do livro de vocês, eu vou abranger hoje as páginas 63, 64 e 65. O meu foco são nas duas páginas 64 e 65. Vou falar um pouquinho do núcleo celular, tá? Nós vamos fazer algumas atividades também sobre o núcleo. A gente estudou citoplasma, né? Vimos membrana primeiro, depois citoplasma, agora vai ser a questão nuclear. Qual é o foco dessa aula? São dois focos, são dois objetivos. O primeiro, pessoal, vai ser conhecer os componentes do núcleo das células e quais são as funções desses componentes. Outra parte importante, uma parte introdutória, é entender a estrutura do material genético e a forma como ele está organizado. Eu vou começar a entender hoje e vou terminar, pessoal, de entender na próxima aula, tá bom? Entender a questão do cromossomo, cromatina, como é que o DNA está organizado lá no núcleo, como é que acontece, o que acontece durante uma divisão celular. Então, nosso foco hoje é entender isso, tá? Vamos lá. Se eu pensar no núcleo, pessoal, lembrando, quando eu falar núcleo, são para células eucarióticas ou para os seres que são eucariontes. Por quê? Porque é a galera que tem núcleo, tá? Mas, Digão, e aquele que não tem núcleo? São os procariontes ou aquelas células procarióticas. Então, a galera que é procariótica não tem núcleo. Mas tem o quê? Tem nucleóide, que é uma estrutura onde você encontra material genético. Então, lá nas bactérias, nas árqueas, não existe núcleo, tem nucleóide. Aqui nos seres eucariontes, que são a galera do fungo, reino plantae, protista, protozoários, as algas, os animais, é o povo que é eucariótico ou eucarionte, que tem núcleo. Então, uma característica da célula eucariótica é ter núcleo, a presença do núcleo.
Ah, tá. E como é que é esse núcleo, Digão? Tem carioteca. O que é a carioteca? A carioteca representa uma bicamada que envolve o material genético. Então, a carioteca em si é uma membrana formada por duas camadas membranosas, uma bicamada fosfolipídica. Então, você encontra uma bicamada cobrindo a região central ou a região do material genético, tá? Essa camada, pessoal, é porosa, então a carioteca não é contínua, não é assim, única, ela é cheia de buraquinhos, cheia de poros, né, na periferia dela. Então, ela tem uma camada dupla e ela é porosa. Para que esses poros? Para que são os poros? Para haver comunicação entre o meio interno do núcleo e o citoplasma do lado de fora dele. Então, o que faz a comunicação, pessoal, de dentro do núcleo para o lado de fora, né, o caminho por onde passa as informações, alguma proteína, RNA mensageiro, é via poro. Então, essa área porosa é para tornar possível a comunicação de dentro do núcleo para fora e vice-versa, tá? Então, a região porosa é uma região de comunicação. Vamos encontrar, pessoal, o DNA organizado em cromatina. Mas, Digão, eu já ouvi essa palavra cromatina. Que trem é esse? Que bicho é esse, cromatina? Primeiro, não é bicho, tá, pessoal? Cromatina é a associação entre... não fala, que desperta em mim. Ó, o coração já dá uma acelerada. Ó, o que acontece? Ó, a acetilcolina sobe, ó. Mas eu vou melhorar, pessoal. Depois da quarentena, eu não vou ver o galo direito, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Vou fazer retiro lá no mosteiro, vou me tornar uma pessoa melhor. Eu tenho certeza que eles vão te colocar para limpar o galinheiro com o maior prazer. Se não tiver esse galo, meu problema é com esse galo, é com ele, é pontual. Mas eu vou melhorar, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Então leva ele na loja e troca por Vai outro. lá, ser iluminado, canta pro Digão. Pessoal, voltando aqui à nossa cromatina, lembra que a cromatina ela vai ser uma associação entre o DNA e algumas proteínas, chamadas de estonas. Então, as estonas representam proteínas que servem de base, de apoio para o DNA se enrolar. Mas, Digão, como assim se enrolar? Pessoal, o DNA é uma fita, né? É uma fita bem longa. Então, se eu pegar o DNA de todas as linhas... Se eu pegar uma célula qualquer do nosso corpo e desenrolar todo o DNA de uma célula, pessoal, o DNA de uma célula vai ter um comprimento de uns 2 metros, em média. Isso, pessoal, é de uma célulazinha. E como é que ele fica organizado no núcleo? Ele fica enroladinho em proteínas especiais chamadas de estonas, tá? Então, lembra que as estonas representam um ponto de apoio para o nosso DNA, para ele poder ficar enroladinho. Essa junção, pessoal, da cromatina com do DNA com as estonas, né, onde o DNA fica enroladinho, eu vou chamar de cromatina. Então, toda vez que em biologia você encontrar a palavrinha cromatina, você se refere a essa junção, essa associação entre o DNA e as estonas, tá? Vou encontrar, pessoal, uma área também chamada de nucleolo, que é uma área um pouquinho mais condensada. Essa área é formada por RNA ribossômico. Depois nós vamos ver por que é importante a presença do nucleolo. E a matriz nuclear representa essa parte interna do núcleo. Essa parte interna do núcleo é a parte onde você encontra água, você encontra algumas substâncias dissolvidas na água e proteínas também. Então, aquela gelequinha que você encontra dentro do núcleo, que preenche o núcleo, eu vou chamar de matriz nuclear, tá bom? Gente, é só pra mim que, digamos, às vezes, tipo, o áudio dele trava. Trava. Oi? Como? Ele, tipo, sai picotado, tipo, você tipo, dá pra entender, mas aí tem horas que fica picotando. Bom dia, professor. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Pessoal, se o áudio travar muito, me avisem. Se é para todo mundo, se é só para alguns, é porque eu não sei. Para mim tá normal, aparentemente. Para mim tá normal. Ó. Também, tá? Pessoal, então aqui vai ter uma representação do núcleo, ó. Essa área externa é a carioteca, ela tem um monte de porozinhos, né, de buraquinhos.
Essa área porosa para comunicação entre o meio interno e externo do núcleo. A matriz nuclear, pessoal, é essa região interna preenchida por um líquido com proteínas, com água rica em proteínas. Vou encontrar aqui, ó, o DNA associado a proteínas, que são estonas, e vou encontrar, pessoal, o nucleolo. Muito pertinho do núcleo, e que faz uma certa comunicação com ele também, eu vou encontrar um retículo endoplasmático rugoso. Ah, Digão, por quê? Porque está associado, pessoal, à síntese proteica, tá? Então, ele depende de informações que vêm do núcleo. Pessoal, por favor, pensando no núcleo, olhe na página 69, a questão 2 dessa página 69. É uma questãozinha bem fácil, associada a componentes do núcleo. Pessoal, por favor, pegue o livro de vocês, lá na página 69, a questão 2. Pessoal, quem é que pode ler a questão 2 para mim? Pessoal. Ô tio, você já fez o 1, a questão 1? Não, a questão ela fala sobre cromossomos. E eu não expliquei cromossomo ainda, tá? Ah, tá, então. Aí quando eu explicar cromossomo eu faço. Hoje ainda eu faço. Tá Pessoal, alguém lê a questão 2 para mim, por favor? Digam, só não vou ler porque aqui tá meio barulho. Tá, joia. Eu leio, tio. Pode Ah, ler. lê, Rafa. Lê aí, Rafa. Não Minha internet tá meio é. ruim. Pode ler, Crio. Tá bom. É porque eu achei que ninguém ia querer ler. Ah, tá bom. As células animais possuem núcleo delimitado por um envoltório poroso, que funciona como uma barreira entre o material nuclear e o citoplasma. As células vegetais, apesar de possuírem núcleo similar, diferem das animais por apresentarem, dentre outras características, um envoltório externo à membrana plasmática, denominado parede celular. Aponte o motivo pelo qual o envoltório nuclear deve apresentar poros. Então, pessoal, um motivo para que o envoltório nuclear possa ter poros. Por que ele tem que apresentar poros? Por qual motivo é importante a carioteca ser porosa? Para passagem de substância? Exatamente, para passar substâncias. Então, é para permitir essa passagem de substâncias entre o núcleo e a parte externa. Então, para permitir a passagem de substâncias. Pessoal, tem que haver essa comunicação. Entrar proteína, sair proteína. Entrar RNA mensageiro, sair RNA mensageiro. Entrar nucleotídeo, sair nucleotídeo. Então, tem que haver essa comunicação. Então, para passar de substâncias do núcleo para o citoplasma e vice-versa. Vice-versa. Então, pessoal, tem que haver esse fluxo, essa migração. Ah, Digão, por quê? Pessoal, porque precisa. Lembre que o nosso DNA ele guarda informações que são muito importantes e essas informações tornam possível a síntese proteica, por exemplo. Então, essa porosidade é importante para a comunicação do núcleo com o meio citoplasmático e vice-versa. Tá bom? Pessoal, ainda sobre a estrutura do núcleo, olhem, por favor, a página 70 de vocês. Agora, na página 70, o exercício 1 é de múltipla escolha. Quem é que pode ler, pessoal, só enunciado ali em cima para mim? Olá? Pessoal? Mais alguém, pessoal, quer participar? Cadê a inovação do povo? Cadê a animação?
Vamos, gente, Naê. Eu sinto nos seus olhos, através da lêndia, que eu tô vendo. Eu leria, tio, mas eu não tô Obrigado. com o livro aqui. Ah, tá, perdão. Rafaela, você consegue ler? Ok. É uma questão da UFF. Diversas proteínas, como as histonas, várias enzimas, embora sintetizadas no citoplasma, são encontradas no núcleo. A passagem dessas macromoléculas pelo condutório nuclear é possível porque Pessoal, então essa passagem, cadê? De moléculas pelo envoltório nuclear é possível por quê? O envoltório nuclear possui poros que permitem a passagem de macromoléculas? Isso, porque possui poros que permitem essa passagem de substâncias. Vou marcar então na questão 1 aí, que é a alternativa. Hã? Sim. Pessoal. Então, olha só, lembra? Pode passar material pela carioteca, por quê? Porque ela é porosa. Lógico. Se ela não fosse porosa, não passava macromoléculas, né? Então, tem espaço para elas passarem. Então, a membrana nuclear ela vai ser porosa, ela permite a passagem de macromoléculas, e não somente de moléculas pequenininhas. Tá bom? Posso apagar? Pessoal, deixa eu só... Meu Deus, não dou conta. Eu estava copiando na E. Tá certinho? Pode apagar? Não, tio, pode apagar. Eu já copiei. Então tá bom. Pessoal, olha só. Nós vamos encontrar lá no quesito DNA a relação cromatina e cromossomo. Lembrando, pessoal, o que é cromatina? A cromatina vai ser aquela associação do nosso DNA com as histonas, que são proteínas, tá? E elas formam pacotinhos chamados de nucleossomos. Então, os nucleossomos são pacotinhos, são agregados, formados por DNA mais as histonas. Então, peguei lá a histona, né, enrolei DNA e fiz um pacotinho. Esse pacotinho é o nucleossomo. O nucleossomo, pessoal, ele pode ser espiralado ou desespiralado. Os nucleossomos juntos vão formar a cromatina, e se for chamado... Ah, pessoal, aqui é de vermelho. Deixa eu só pintar aqui rapidinho na gastura, ficar desnegociado. Pronto. Pessoal, então, olha só. Se a cromatina ela for desespiralada ou desenrolada, eu vou chamar de eucromatina. Se ela estiver muito emboladinha, muito juntinha, eu vou chamar de heterocromatina. Então, a heterocromatina é aquela cromatina toda juntinha, embolada. E, digamos, a eucromatina é aquela mais soltinha, mais desenrolada, por exemplo. Nós vamos perceber o seguinte, ó. Eu vou encontrar aqui ó, o nosso DNAzinho, certo? Ele vai se enrolar em histonas. As histonas elas vão se agrupando. Esse grupinho de histonas com o DNA se chama cromatina, eucromatina. Ah, não, Digão, tá enrolado ou desenrolado? Deixa eu colocar aqui, isso aqui, ó. Eu só vou ter aqui o DNA, o nosso material genético, e ele vai se enrolar em quem? Nas histonas. Então, isso aqui são as histonas. Cada bolinho desse aqui é um nucleossomo. O que é um nucleossomo? Esse bolinho formado pelo DNA e pela histona. Esses bolinhos, eles podem se enrolar ou não se enrolar. Se eles se embolarem, igual está emboladinho aqui, ó, tudo emboladinho, é a chamada heterocromatina. Não, Digão, eles estão distanciados, ó, tá mais soltinho. Vai ser uma eucromatina. Então, lembra que a heterocromatina, eles estão todos emboladinhos, tá? E na eucromatina, ela se encontra mais soltinho. Pessoal, é importante lembrar que o que a gente chama de cromossomo é o DNA bem condensado, bem enrolado, bem juntinho, tá bom? Então, a cromatina é o DNA com as histonas. Digam, eucromatina
é uma cromatina mais soltinha, tá? Mais leve, mais solta. E a heterocromatina, ela vai estar mais emboladinha, mais compactada, mais espiralada, tá? Quando eu falo espiralada, é mais enroladinha, mais juntinha, mais compactada, tá? Cadê? Pessoal, quando a célula vai sofrer mitose ou meiose, eu vou ter que duplicar a cromatina. Então, durante uma mitose ou uma meiose, é necessário duplicar ou aumentar a quantidade da cromatina. Quando essa cromatina ela se duplica, depois da duplicação ela fica mais condensada, tá? E nesse condensamento vão formar as chamadas cromátides irmãs. As cromátides, pessoal, são condensados de cromatina, condensados de DNA. Então, eu vou formar, por exemplo, aqui, ó, esse ladinho aqui, deixa eu tentar circular. Então, esse ladinho aqui, ó, uai, o que eu fiz aqui? Ó. Pessoal, esse ladinho aqui, ó, é uma cromatina. Esse outro ladinho é outra cromatina. Peraí, Digão, como assim? Pessoal, isso aqui é uma linha única contínua de DNA. E desse lado eu vou ter uma linha única contínua de DNA também. Então, eu vou ter cromatina de um lado, cromatina do outro. Isso aqui é uma cromátide, isso aqui é uma outra cromátide, tá? Então, a cromátide é uma linha, uma sequência dessa. E elas são chamadas de cromátides irmãs, porque são iguais. Elas estão amarradas pela cintura, perceberam? Então, eu formei duas cromátides e juntei as duas pelo meio. Esse nozinho dado pelo meio é chamado de centrômero. Então, o centrômero é quando você amarra duas cromátides uma na outra. Por exemplo, digamos que eu tenha cá um canudinho. Ó, tem um canudinho. Pessoal, isso aqui é DNA enrolado, por exemplo. Isso aqui também é DNA enrolado. E eles são idênticos. Então, são cromátides irmãs. Se eu amarrá-los pelo meio, ó, vou cair e amarro pelo meio, ó. Pessoal, esse meio que eu amarrei eles é chamado de centrômero, tá? É como se você pegasse dois canudinhos, cada canudinho é uma cromátide, são irmãs. E você amarrasse-os pelo meio. O ponto de união no meio deles é o centrômero, tá? Quando você junta, quando você une eles. Aí é o seguinte. Oi? Pessoal, eu vou ter aqui o DNA, tá? Não associado a estonas. Eu vou enrolá-lo em estonas para melhor organizá-lo. Eu vou condensá-lo para poder construir mais tarde um cromossomo. Digão, você vai fazer chamada? Vou no final, por quê? Não, só queria saber. Você ia sair, Enzo? Talvez. Enzo. Não, tio, Ai, o que tão acontece? chato. Tio, eu sei, mas é necessário, tio. Não tem para onde correr, tá? Eu vou terminar, mas é rapidinho. Já tá acabando já. Calma. Respira que tá acabando. Pessoal, eu vou encontrar uma cromátide de um lado, a cromátide do outro, elas são irmãs, e eu estou amarrando-as pelo meio, pelo centrômero, tá? Dependendo de como elas são amarradas, uma cromátide a outra, eu vou ter vários tipos de cromossomos, né? Eles são classificados. Então, pessoal, observe. Eu vou ter um cromossomo metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. O que mudou entre eles? Entre os cromossomos? Mudou o quê? Onde eles estão Isso. Perfeito. Então, pessoal, esse o ponto em que eu faço centrômero. Isso, centrômero. Mudou a posição do centrômero. Então, por exemplo, centrômero no meio, metacêntrico. O centrômero um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo do meio, submetacêntrico. O centrômero se encontra muito no alto ou muito no baixo, acrocêntrico. Não, Digão, ele se encontra lá na ponta, lá no finalzinho. Ele vai ser chamado de telocêntrico, tá? Pessoal, no metacêntrico, eu vou encontrar, ó, vou olhar para um lado só, dois braços aqui, ó, do mesmo tamanho. Então, o braço de cima e o braço de baixo, eles têm o mesmo tamanho. Todo cromossomo metacêntrico, ele tem braços do mesmo tamanho. Não, Digão, no submetacêntrico, eu vou ter um braço mais curto e um braço maior, tá? Mas, né, é nessa diferençazinha aqui, ele vai ser submetacêntrico. Digão, no acrocêntrico. Oi? Esse negócio de, tipo, de estar mais no meio, estar mais pra cima, ou mais pra baixo, influencia em quê?
Então, influencia na posição dos genes, na verdade. Então, você encontra genes acima do centrômero e abaixo do centrômero. Tem um fenômenozinho chamado crossing over que acontece durante a meiose, para formar gameta, espermatozoide e óvulo. A posição do centrômero influencia em como vai acontecer esse crossing over, essa permutação gênica. Então, nos cromossomos metacêntricos, o crossover acontece com uma frequência, no submetacêntrico, com outra frequência, no acrocêntrico, com outra frequência. Porque a posição do centrômero, Bárbara, influencia na posição do gene, para cor de olho, cor de pele, altura, né? Então, vai influenciar mais tarde e pior. Digão. Tá bom? Não sei se vocês se lembram ou estudaram meiose. Já viram em algum momento da vida de vocês meiose? Divisão celular? Sim, mas é um processo Mas meio sim, complicado. mas- Aí eu não lembro tanto. Mas enfim. Tem O que que tinha- uma partezinha da meiose lá. Oi? Influencia no quê mesmo que não deu pra escutar aqui? Na posição de genes. Olha só. Durante a meiose, eu vou ter troca de pedaços do cromossomo. Então, por exemplo, um cromossomo metacêntrico, ele troca uma extensão de pedaço. O submetacêntrico, ele troca uma outra extensão, né? Um outro tamanho de pedaço. O acrocêntrico, um outro tamanho. Então, o tipo de cromossomo determina como acontece o crossing over lá na meiose, por exemplo, tá? E vai determinar também a posição do gene. Lembrando que na espécie humana, no nosso caso, a gente não tem cromossomo telocêntrico, né? A gente não tem. Tem metacêntrico, tem submetacêntrico, tem acrocêntrico, telocêntrico não tem na nossa espécie. Você encontra em vegetais, encontra em outros animais, mas na espécie humana não tem não, tá? Nós vamos estudar depois o cariótipo humano, que é a configuração cromossômica, e nós vamos perceber que não tem o telocêntrico. Ele é pouco comum, tá? Tio, Oi, pode falar. um cromossomo não, é uma cromatide irmã? São duas cromatídeos irmãs? Exato. Aqui, ó. Por exemplo, isso aqui tudo é um cromossomo, certo? Isso aqui de um lado, Inaê, é uma cromátide. Isso aqui é outra cromátide. É cromátide? Eu falei cromatide. Não, mas não é cromátide. Então, ó, isso aqui é uma cromátide, isso aqui é outra. Mas por que ela está amarradinha aqui no meio? Para possibilitar mais tarde a meiose. Então, nós vamos ver que durante uma meiose, eu tenho que amarrá-las para poder organizar os cromossomos. O corpo é tão organizadinho que ele faz o quê? Ele pega o DNA, duplica, condensa e amarra um no outro. Então, por exemplo, eu sei que isso aqui, esse DNA ele foi duplicado, então por isso que tem duas. Então, a cromátide da esquerda e a da direita. Por que está amarrado? Lá na divisão celular, eu vou ter que separar bem separadinho, porque eu vou criar duas células. Aí, por exemplo, essa cromátide vai para uma e essa vai para outra. Tá? Então, antes que aconteça a divisão, o que ele faz? As nossas células. Pega o cromossomo, né? Pega a cromatina, duplica ela. Está duplicada, está espalhada. Bora enrolar, enrola. Está enroladinha, mas quem é igual a quem? Eles vão pareando, tudo que é igual. Pareia e amarra. Para quando houver a divisão, eu vou dividir agora a célula. Então, peraí, esse cromossomo, metade para cá, metade para cá. Então, divide as cromátides, né? Aí, esse cromossomo aqui. Então, essa vai para cá, essa vai para cá. Divide isso. Gente, eu vou mostrar depois uma simulação da mitose, da meiose. Vocês têm que ver como é organizado. Você vai ficar assim, impossível. Gente, E uma possível. cromátide é o quê? Uma cromátide, na verdade, é DNA enrolado em proteína. Então, isso aqui, ó, se você for pegar isso aqui, é como se fosse isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Não tá aqui, não. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Não tá aqui, não. Isso aqui, ó. Tá vendo? Você tá vendo isso aqui? É como se fosse isso aqui. A cromátide vai ser o DNA enroladinho, ó. Então, eu vou ter uma cromátide à esquerda e uma à direita. E elas estão amarradas ao meio, porque elas são idênticas. Para lá na hora da divisão, eu colocar metade, uma cromátide para cada lado.
Ah, digamos, pode ir as duas para um lado só? Não pode. Tem que ser uma cromátide para um lado e a cópia dela para o outro lado, a cópia exata. Tá? Então, a cromátide ela representa o DNA condensado. Eu vou falar enrolado, mas é condensadinho, né? Contraído, para organizar durante a mitose ou a meiose. Pessoal, eu só vou encontrar cromossomo bonitinho assim, formado, condensado, um pouco antes da divisão celular. Digam, a célula não vai se dividir agora, ela faz isso? Não faz. O DNA fica espalhadinho lá no núcleo, fica enrolado em estonas, mas fica solto lá no núcleo, tá? Ele só condensa para tornar possível a divisão celular. E para que ele condensa? Você, por exemplo, vai fazer uma mudança de casa. Tem que arrumar as coisas? Ou é melhor você, tipo assim, você vai se mudar e vai colocar no caminhão. Você vai lá e coloca uma blusa, volta, coloca outra blusa, volta, coloca um sapato, volta. O ideal é não fazer isso, né? O ideal é deixar tudo arrumadinho. Mas dependendo, né, da força de vontade. Então, o ideal seria fazer o quê? Encaixotar tudo, não é? Encaixotar, colocar em sacola, em bolsa. O ideal é isso. Você faz o que? Você condensa tudo, você arruma tudo. Para uma divisão acontecer, a mesma coisa. A célula, ela condensa o DNA em cromossomos para poder viabilizar uma divisão. Ela só arrumou a casa. Ela pegou o núcleo, arrumou tudinho, condensou todo mundo, amarrou o que era igual e está ali, ó, só esperando a divisão acontecer. Está arrumado. A divisão aconteceu. Aí ela desenrola e volta ao normal com a cromatina. Vai dividir de novo. Opa, vamos arrumar. Pega, arruma, enrola, né? Amarra, organiza. Professor, numa célula, quando ela vai fazer lá os cromossomos, quantos deles são feitos? Então, isso depende de cada espécie. Por exemplo, no nosso caso, nós encontramos 46 cromossomos. Então, nós vamos encontrar 46 cromossomos desse aí, tá? Na espécie humana. Ah, digamos, eu vi que tem uma mosca que tem 22 cromossomos. Sim. Então, o número cromossômico varia de indivíduo para indivíduo, né? De espécie para espécie. Mas tudo isso daí é dentro de uma célula? De uma célula, umazinha Cabe, só. né? Cabe. Engraçado. É Caio, tá falando? Caio, engraçado. Se eu pegar a célula uma célula epitelial da pele, Caio, você encontra os cromossomos, né? Os 46. As 46 cromátides, né? Se eu pegar um neurônio, você encontra os mesmos cromossomos. Se eu pegar um glóbulo branco, você encontra os mesmos cromossomos. Se eu pegar um osteócito no osso, você encontra os mesmos cromossomos. Então, todas as suas células têm os mesmos cromossomos. Por que elas são diferentes? O DNA é como uma biblioteca. Só que, por exemplo, lá no neurônio, alguns genes são ativados porque estão associados ao neurônio. Lá na pele, outros genes são ativados porque estão associados à pele. Ah, digamos, se for uma célula muscular, outros genes são ativados porque está associado à musculatura. Então, os cromossomos, Caio, são todos os mesmos em qualquer célula. O que muda é quais áreas deles são ativadas naquela célula, tá? Então, no neurônio você ativa algumas áreas. E no tecido epitelial, outras áreas. Na cartilagem, outras áreas. São sempre os mesmos cromossomos nas suas células, em qualquer uma delas. Tá? Entendi. Pessoal, lembrando que nos gametas, né, no espermatozoide ou no óvulo, eu vou ter a metade, só 23, tá? Então, são 46 nas nossas células. Lá no gametinha é metade, 23. Cromossomo, nananã. Pessoal, é importante lembrar que essa condensação tem que acontecer e essa organização também tem que acontecer para a divisão acontecer certinha. Mas, Digão, dá algum problema se não houver uma organização bonitinha como essa? Pessoal, dá. Qualquer hora que você tiver um indivíduo com cromossomo a mais ou a menos, das duas, uma. Ou ele não nasce, o indivíduo não vai nascer, o zigoto morre, né, o óvulo morre antes, o espermatozoide morre antes, ou quando há fecundação, o feto formado, o embrião formado acaba morrendo, ou quando nasce, ele nasce com uma síndrome. Por exemplo, síndrome de Down é uma pessoa que tem um cromossomo a mais. Em cada célula dela, ela tem um cromossomo a mais. Só por causa desse a mais, ela vai vir com síndrome de Down, que é uma anomalia cromossômica. Tá?
Tanto é que na biologia, a gente chama de síndrome de Down, claro, mas lá na graduação nós chamamos de trissomia do cromossomo 21, porque eu tenho 2 cromossomos de cada. Quem tem síndrome de Down tem 3 cromossomos 21. É um tipo de cromossomo lá. Nasce com uma a mais. Aí nasce com cardiopatia, nasce com algumas anomalias associadas à síndrome. Tá bom? Tem isso. Pessoal, pensando nos cromossomos, por favor, agora, olhem, ainda na página 69, a questão 1. Eu vou abrir aqui, Iné, eu vou abrir aqui na negócio. Tio, agora eu consigo ler. Eu abri aqui também. Você abriu? Eu vou abrir aqui, ó. Abri. Pessoal, alguém pode ler para mim a questão 1, por favor? Nunca pedi nada a vocês. Eu leio. Sim. Eu vou até abrir um quadrinho aqui, então. Observe a figura ao lado, que representa um cromossomo, e depois responda ao que se pede. Qual a classificação quanto à posição do centrômero desse cromossomo? Justifique sua resposta. Então, vamos lá. Pessoal, vou desenhar mais ou menos aqui o cromossomo. Ixi, tá igual do livro. Gente, que perfeição! Minha Nossa Senhora! Olha que igualzinho. Gente. A bicha morreria de inveja. Cada um com seus conceitos, né? Olha aí, Naê, calma. Eu tô sentindo. Não, eu quero dizer que no meu conceito tá exatamente igual ao do livro. Ah, tá. Gente, eu tô Entendeu? passado. Como eu sou uma pessoa que tem essa... Gente, eu vou fazer outra graduação, vou fazer artes. Vou fazer artes. Eu vi que eu tenho jeito para artes. E aquele silêncio sepulcral, ninguém fala nada, porque concordou comigo. Pessoal, olha só. Eu quero saber, para começar Você já é formado em arte, você não precisa fazer artes. Estamos observando essa beleza. Por isso que ninguém fala nada. Pessoal, olha só. Você não precisa Essa nem pontinha sentir aí, pra saber pessoal, que é sarcasmo, né, Digão? Oi? Você não precisa nem sentir pra saber que é sarcasmo, né? É desnecessário, tá, garotinho? Olha só, pessoal, Sim. as cromátides, elas têm braços, tá? Então, do centrômero para baixo é braço. Do centrômero para cima também é braço. Digão, cromossomo não tem perna, não, pessoal? Não tem, é só braço. Acima do centrômero, braço. Abaixo, braço também. A pontinha do braço é chamado de telômero. Então, a pontinha em cima ou a pontinha embaixo, eu vou chamar de telômero. Então, no desenho, coloca, por favor, telômero. Telômero, pessoal, é a ponta do braço. Então, a pontinha do braço é telômero. Digão, e se for o braço todo? Pessoal, o braço todo é chamado de braço. De braço. E aqui a região central, pessoal, é o centrômero. Belezinha? Curiosidade. Na letra A, pergunta-se qual a classificação quanto à posição do centrômero desse cromossomo? Ele vai ser metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico, telocêntrico. O que ele vai ser? Fala para mim. Não olha pelo meu desenho, não, pessoal. Olha pelo desenho do livro, que é mais fácil, tá? O meu tá muito real, mas assim, eu acho que o livro tá mais fácil de entender. Acrocêntrico. Tá muito em cima, pessoal. Acrocêntrico. Por que acrocêntrico? Porque está mais para cima do que para o meio. Então, isso. Pessoal, como não dá para saber assim, o que é em cima e embaixo, lá nos cromossomos, eu vou colocar aqui um braço é muito menor em relação a outro. Então, nós encontramos um dos braços é muito menor em relação ao outro. É porque na hora que eu faço uma análise, pessoal, microscópica, né, usando microscopia óptica, por exemplo, eu não sei o que é em cima ou embaixo. Por isso que eu coloquei assim. Porque lá na hora parece tudo bagunçado, né? Nós é que organizamos depois.
Letra B quer saber quais os nomes das partes do cromossomo representadas pelas letras A e B. Pessoal, a letra A aqui representa o quê? Letra A. Letra A. Uai, Letra A. telômero. Telômetro. Você falou aí? Telômero. Telômero. E letra B? Telômero. Isso, letra B, braço. Então, Por que pessoal... o telômero tem nome diferente? Oi? Por que o telômero também não é braço? Na verdade, não, olha só. Isso aqui, ó, cadê? Isso aqui Podia é um ser braço. antebraço. Não, ó, isso aqui é braço. A pontinha do braço é telômero. Isso aqui tudo é braço. A pontinha do braço é telômero. Tá bom. Para mim é mãozinha e braço. É como se fosse uma mãozinha, né? O finalzinho do braço seria uma mãozinha, o telômero, né? Um dedo, na verdade. Então, o telômero vai ser... Professor, então só em cima tem telômero, embaixo não tem? Não, embaixo também. Embaixo tem telômero, só que você encontra um telômero é sempre ponta. Então, ó, isso aqui é telômero, isso aqui é telômero. O telômero é a ponta do braço. É porque isso Como se fosse tipo mão. Como se fosse uma mão. Só que não tem dedo, tá? É só sem dedo, é uma mão sem dedo, mas como se fosse uma mão. Vamos pensar assim. Entendi. Mas sem dedo. É a ponta do braço, como se fosse uma mãozinha. Exato. Pessoal, olha só. Eu vou pedir a vocês que façam em casa as questões 2 e depois a questão 1 da página 72. Eu vou postar para vocês o slide, porque pelo slide vocês se organizam melhor. 2 e 1? Não, peraí, não. As questões que estão no slide. Eu vou passar para vocês depois, que é mais fácil. Então, eu vou postar o slide no grupo de vocês agora. Do Mergulhando no Fundo. Isso, vou postar o slide, pessoal, lá no Book. Aí eu peço a vocês que, por favor, depois de postado, façam até a próxima aula. Ficou alguma dúvida com respeito aos cromossomos? Não, Igão, deu pra entender. Você se mutou, Digão. Não, meu microfone tá ruim mesmo, tá? Uhum. Meu irmão disse que aconteceu isso na aula dele, de você tá falando, só que você tava mutado. Não acontece. Pessoal, quem é que tá faltando aqui? Você vai fazer chamada? Não. Pessoal, coloque presença aqui do lado, eu só tô conferindo só. Peraí então, deixa eu mandar, porque eu não mandei. Você falou que ia fazer chamada? Tô Mandei, fazendo. pronto. Cadê os dois Danilos? Tô vendo o Danilo só. Não sei. 2? Tem 2? Professor, você tá ficando doido? Não, não é tem dois, dois não é dois Danilos. Danilo, é dois. Ai, gente. Gente, não. Qual é que são dois? Tem 2 Vitor. Davi. não? Tem Dois dois Davi. Davis, 2 João, 2... Não, Davi. Cadê Davi? Nenhum dos Acho dois, que né? nenhum deles tá na aula. Nenhum dos dois, Não mas tenho tudo bem. certeza. Pessoal, por enquanto é só. Tenha um excelente almoço. Muito obrigado pela aula de hoje. E até a próxima aula. Beijo, Tá? tio. Até... Tchau, Digão. Bom Tchau, almoço, Digão. pessoal. Tchau, tchau. Tchau.